Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Lógica de Programação. Eu sou o professor Anderson Seixas e eu vou levar você nessa disciplina até o final, junto com meu amigo professor Ricardo aqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero acompanhar o professor Anderson e levar muito conhecimento para vocês. Com você, professor? Anderson. Professor? Eu espero que vocês gostem dessa disciplina, até porque falar um pouquinho de lógica de programação pode causar um pouco de dúvida com você não sabe onde você está se metendo, que disciplina é essa, professor? Poxa, eu saí da minha escola, já venho enfrentar um pouco de matemática aqui, espera um pouquinho, que não é muito por aí não, tá? Se acalma, vamos levar na tranquilidade e preste bastante atenção nos detalhes dessa aula, porque tem umas coisinhas que vocês vão gostar bastante aqui, tá? Para quem gosta de matemática, só sucesso. Para quem não gosta também, só sucesso também, porque você vai aprender bastante coisa que na matemática você pode usar e passar um pouquinho despercebido com os professores e usando lógica, você consegue trabalhar bastante com matemática, tá? Vamos aqui para o nosso slide. Como já falei, né, eu sou o professor Anderson Seixas, tenho formação em sistemas para a internet, sou analista programador e entusiasta de automação, robótica e internet das coisas. Eu também trabalho um pouquinho com design gráfico e design web. Professor, fala um pouquinho de você aí, por favor. Então, eu sou bacharel em Sistema de Informação, né, pela Universidade Federal do Ceará e atualmente eu estou aqui no IFRO. Eu já trabalho como professor desde 2015 e espero estar contribuindo aí com conhecimento para vocês, dar um pouco do que a gente sabe, porque a gente também não sabe muita coisa, né? Exatamente. Está começando. E antes de partir exatamente para a aula, eu queria parabenizar o professor pelo Dia do Programador. Professor, você se adiantou aqui, gente, é verdade. De improviso. Né? De improviso, tá certo, é verdade. Que, gente, hoje, especialmente hoje, dia 13, a gente comemora o Dia do Programador. Nunca ouviu falar disso? Não se preocupe, porque a gente vai ver aqui essa palavrinha programador e vai entender o que esse cara faz, onde é que ele dorme, onde é que ele vive, o que ele come, ou não come, não dorme, não vive, né, professor? Você verá no Globo Repórter. Fato, né? Isso é fato. Mas a gente vai entender um pouquinho sobre a profissão desse cara. E justamente hoje é o dia dele. E o que precisa para poder se tornar um programador? Assistir essa aula aqui. Começando a assistir essa aula. Vamos lá, então? Eu vou falar um pouquinho da ementa para vocês aqui, tá? Que é o quê? Introdução à lógica de programação, conceitos básicos sobre algoritmos, variáveis, expressões e operadores relacionais, aritméticos e lógicos, estrutura de controle de repetição, comparação entre estruturas de repetição, introdução à linguagem de programação. Beleza. Até aqui tudo bem. Aí eu pergunto para você, professor, você falou sobre variáveis, falou sobre algoritmo, falou sobre um monte de coisa aqui que eu não entendi nada, professor, estou até com medo. Falou sobre algoritmo, variáveis, controle de estrutura e eu estou meio perdido. Estou começando a querer correr da aula, porque será que vai envolver muita matemática? Vamos lá, não é tão bem assim. E o objetivo dessa disciplina, tá? Da disciplina como um todo, é conceituar o raciocínio lógico, tá? Diferenciar argumentos indutivos de argumentos dedutivos, beleza? Utilizar lógica no desenvolvimento de programas, conceituar algoritmo, tá? É algoritmo, não é logaritmo, tá bom, pessoal? Mais pra frente quem tiver com dúvida, eu vou tirar essa dúvida de vocês sobre essas duas palavrinhas, tá? Identificar os 3 tipos de algoritmos estudados, suas vantagens e desvantagens. Escrever algoritmo nas formas de descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo, tá? Identificar os comandos de entrada, processamento e saída de dados. Criar uma estrutura básica para desenvolver um algoritmo em pseudocódigo e um algoritmo em Python. Identificar os tipos de estruturas de decisão, aplicar estruturas de decisão em um algoritmo e identificar os tipos de estruturas de repetição, pessoal. Aí eu quero a atenção de vocês aqui agora, para mim. Vamos lá. Aqui eu falei de
pseudocódigo, falei de algoritmo, fluxograma, entrada de dados, tudo isso daí. E você deve estar se perguntando agora, caramba, o que vai acontecer comigo nessa disciplina? Porque eu vim da escola, eu não sei o que é o algoritmo, eu não sei o que é uma lógica, eu nunca tive essa disciplina na minha escola, talvez muitos não tenham, né, professor? Não tive nenhuma disciplina de fluxograma, mas espera aí que vai ficar tudo bem. E a partir daqui você vai entender tudo. À medida que a gente vai estudando e a gente vai passando de etapas, você vai entendendo o que é cada coisa, o que é Python, o que é linguagem de programação, o que é entrada de dados, saída de dados. Então, à medida que a gente for estudando, você vai entendendo aos poucos o que é cada coisa. Não precisa se preocupar com tudo isso, tá? De uma vez só. Voltando ao nosso slide aqui, essa nossa aula de hoje vai ser a introdução à lógica, tá? A gente vai começar bem devagar, tá bom? Conceitos de lógica, pensamento lógico. Aí, aqui também tem um enigma de raciocínio lógico, que já preparei para vocês aí, tá? Fiquem atentos, daqui nos próximos slides eu já vou mostrar para vocês. Introdução a algoritmos, tá? Próximo aqui, qual é o objetivo da nossa teleaula 1 aqui? Compreender os conceitos e a arte do pensamento lógico. Descobrir sobre os dispositivos tecnológicos e por quem são projetados. Olha aí, falando de novo de programadores, né, professor? Aprender sobre a lógica no dia a dia, tá? Conhecer o uso da lógica na informática. Entender o que são algoritmos, tá? Aí você deve se perguntar, caramba, o que está acontecendo? Você falou para o professor que eu vou estudar lógica de programação aqui somente no computador, mas a lógica existe no dia a dia também? A lógica está no que eu faço no dia a dia, está na minha profissão, está no que eu faço na escola, está no que eu faço no trabalho, está no que eu faço, sei lá, em todo lugar que você, na sua casa, quando você vai dormir. Será que eu uso o pensamento lógico para poder fazer pequenas coisas? É isso que a gente vai descobrir aqui agora. Vamos voltar aqui rapidinho. Vamos lá. Vocês não sabem ainda, mas vocês estão prestes a entrar no mundo onde homens e máquinas interagem para solucionar problemas que antes eram impossíveis. Né não? Aí, quem de vocês aqui gostaria de fazer o seu próprio aplicativo, gostaria de fazer um aplicativo web, gostaria de fazer um robô, tá? Que consegue estacionar sozinho, um carro autônomo. Se você gostaria de criar um relógio que consegue se comunicar com sua geladeira, que consegue se comunicar com a sua casa, ou se você quer acender uma lâmpada à distância de onde você está viajando, ou se você quer se comunicar com a inteligência artificial, tá? Que isso aí já é fato na nossa tecnologia. E tudo isso é criável, é solucionável, que são problemas que hoje existem e hoje já são solucionáveis, que antes eram impossíveis aos olhos humanos, tá bom? E você já se pensou em se tornar um programador? Quando eu falo programador, tá? Eu estou falando de caras que desenvolvem programas de computadores, né? O professor aqui adiantou, né, professor Ricardo? O senhor adiantou aqui o nosso dia do programador. Até quero falar um pouquinho sobre essa profissão tão, às vezes, almejada por muitas pessoas aí, né, professor? Mas, ó, interessante. Quando eu falo assim, você já pensou em se tornar um programador? Mas o que existe antes disso? Tá? Antes disso é exatamente essa disciplina, lógica de programação. Porque uma vez um professor meu na faculdade me disse assim, ó, um bom programador começa sempre com uma boa lógica. Então, resumindo, a lógica ela vem antes da programação. Tá? Nunca esqueça disso. A lógica ela vem antes de você chegar para o computador e querer fazer um sistema que vai fazer um avião pousar sozinho. Existe isso, professor? Caramba, de eu fazer um sistema que vai fazer um avião pousar sozinho somente usando algoritmo? Com certeza, tá? E esses mesmos algoritmos são aplicados para várias coisas no mundo inteiro, tá bom? E o que faz esse programador? O que ele faz, professor? Vamos voltar aqui para o nosso slide. O que ele faz? É possível fazer o quê com essa profissão? Tem cara que faz robôs, tá? Automatizados. Tem caras que fazem aplicativos para celular. Isso aqui é o que mais está na febre hoje, né, professor? É o que mais está em febre, é o que mais tem hoje em dia, são aplicativos para celulares. E uma coisa nova que está chegando aqui, ó, a internet das coisas, a internet vestível, né, professor? Professor Ricardo, o que o senhor acha da internet das coisas aí? O que tem de legal nessa parte aí que você gostaria de falar um pouquinho para esses meninos aí? Professor,
Internet das coisas é uma coisa bem bacana, principalmente porque você vai conseguir automatizar a sua vida. Com certeza. Eu costumo dizer para os meus alunos que o programador ele tem que ter um pouco de preguiça, certo? Por que preguiça? Porque quando você tem preguiça, você vai procurar o caminho mais rápido e o melhor caminho possível, né? E aí, a internet das coisas vai auxiliar. Imagina você chegar em casa, professor, e tá a luz acesa, uma água já pronta para você tomar, na temperatura que você gosta. Sim, claro, então, que legal. assim, você vai automatizar a sua vida, você não vai ter mais trabalho com nada. É muito interessante. Sim, com certeza. E esses alunos já, poxa, professor, já sou preguiçoso já, será que eu vou ser um bom programador? Eu acho que é mais ou menos por aí que começa. Porque na questão não é ser você preguiçoso, mas a questão é você querer solucionar problemas de forma mais rápida e de forma muito mais automatizada. Só que quem fica louco com isso, professor, são os outros professores também. Já pensou você usar um relógio que calcula para você bastante coisa no dia a dia, até mesmo calcula para você uma prova de matemática? Poxa vida, acho que o professor de você na escola não ia gostar disso, né? Então, acho que às vezes eu consigo falar convicto para vocês que a tecnologia ela vem com velocidade incrível e algumas pessoas não conseguem aderir a ela com tanta velocidade assim, né, professor? Então, às vezes, para aceitar um pouquinho essa tecnologia, como posso dizer, é um pouquinho difícil para algumas pessoas, tá bom? Mas é por esse caminho. Professor, eu queria ser um programador, mas eu queria ser um programador que programe aviões, cara, que programa carros autônomos, que faz aplicativos onde eu posso pedir uma solicitação que um carro venha me buscar aqui e me levar em outro lugar e eu já sabe o preço. Que aplicativo é esse? É o nosso Uber, né, pessoal? Poxa, professor, então que significa que o Uber foi feito por programadores e hoje está fazendo um maior sucesso aí? Exatamente. Então, se você quer ser um cara desse, vamos continuar com a aula aqui. E lógica de programação. Eu costumo dizer que é a arte de pensar, eu não, né, gente? Mas muitas pessoas costumam dizer que é a arte de pensar. E como é que é essa arte de pensar, professor? Né? Mas o que é lógica, afinal? Né? Como eu faço para pensar de forma lógica? O que eu preciso para poder pensar de forma lógica? O que eu preciso para poder organizar meu pensamento? Beleza. O que você precisa de fato mesmo é começar a treinar, tá? A treinar aqui o seu raciocínio lógico. Porque eu costumo dizer o seguinte, olhando aqui para mim, costumo dizer o seguinte, a nossa mente, o nosso cérebro, todo mundo fala que é um órgão. É um órgão, não, o cérebro é um órgão, cientificamente comprovado, tudo mais e tal. Só que, se a gente for parar a pensar e for querer um pouco divergenciar isso daí na realidade, ser um pouco divergente com essa parte, a gente pode dizer que é um músculo. Por quê? Se você não exercita, né, professor? Aí não anda, ele não cresce, né? Não produz, não ele desenvolve. atrofia, na verdade. Atrofia, né, professor? Quando você não fica muito tempo parado, você vai atrofiando, não é verdade? É isso aí. Então, se você não exercita, ele vai atrofiando e vai ficando cada vez menor e menor e menor. Então, o que você precisa para poder aproveitar do seu pensamento lógico, para poder usar do seu pensamento lógico, é treinar o cérebro. E a gente vai começar com o enigma aqui de hoje, tá? Toda aula, pelo menos a maioria das aulas, eu vou lançar um enigma para que vocês possam anotar aí rapidinho e ir pensando nesse enigma e ao mesmo tempo na aula. É assim que o programador tem que pensar, em várias coisas ao mesmo tempo, tá? Vou ler aqui para vocês. 3 pessoas viajaram para aproveitar 5 dias de férias em Walt Disney World. É igual o professor Ricardo aí, todo ano ele vai. São elas, 2 pais e 2 filhos. Mas como isso é possível? Vamos lá de novo. Aqui está dizendo que é 3 pessoas. 3 pessoas, olha lá, hein? 3 pessoas viajaram. Mas aqui está dizendo que são 2 pais, mais 2 filhos. Uai, e agora, professor? O que está acontecendo aqui? Então, anota essa questão, dá uma pensada, dá uma refletida sobre isso daqui. E no final da aula a gente vai discutir, né, professor? Vai solucionar para esses garotos esse enigma aí, vai mostrar para eles como é que funciona, como é que se usa realmente esse pensamento, como é que se trabalha com esse pensamento lógico, tá? Se destravando de algumas coisas também. Beleza? Então, quem puder anotar esse slide aqui, quem puder escrever essa solução, tá bom? Quem puder tirar aquela famosa foto, né, professor? Hoje em dia o pessoal não escreve mais, só tira foto, né, professor?
Usando a preguiça. Olha, já usando a preguiça, né? Ninguém quer escrever mais. Lembrando que o preguiçoso, mesmo o programador sendo preguiçoso, ele vai trabalhar o músculo. E onde é que ele vai suar? Do pescoço para cima. Do pescoço para cima, né? Não tem como você não transpirar. A transpiração é do pescoço para cima. É isso mesmo. Então não tem como, ó, você pode ser preguiçoso, mas é do pescoço para cima que você vai trabalhar, tá? Então quem puder tirar aquela famosa foto, quem puder anotar essa questão aí, anota que no final da aula a gente vai discutir, tá bom? Vamos refletir um pouco sobre ela. Professor, com ela consigo treinar meu pensamento lógico? Com certeza. E vamos seguir em frente, tá? Vamos lá. Esse aqui é o nosso enigma de hoje, tá? A lógica. Segundo relatos históricos, o filósofo grego Aristóteles é considerado o criador do pensamento lógico. No entanto, ele não a chamava assim na época, denominava razão, tá? O termo o termo lógica, o ilógico, só passou a ser utilizado mais tarde. Vamos lá. Eu já tive experiências, olhando para mim aqui agora. Eu já tive experiências na época de faculdade, no trabalho mesmo em si, de pessoas que antes de começarem a trabalhar com programação em si, a trabalhar com lógica de programação, até mesmo para dar aula, ou até mesmo para desenvolver super programas de computadores, muitos deles, professor, você sabia que foram fazer alguns anos de lógica, ou de filosofia, sabia? Foi fazer alguns anos de filosofia justamente para poder entender a ordem do pensamento, poder aprender a pensar de verdade, tá? Então, professor, eu fiz filosofia, não presta para nada. Não, não é isso, muito bem por aí não. Existem relatos importantíssimos de pessoas, de grandes programadores, tá? Que usufruíram um pouco da filosofia para poder praticar a lógica de programação, a programação em si, tá bom? Vamos voltar aqui. Aristóteles não foi um deles porque na época não tinha programação não, tá, gente? Vamos lá. A lógica pode ser obtida a partir do encadeamento regular ou coerente das ideias e das coisas. Em outras palavras, a lógica se preocupa com a maneira que os pensamentos e as ideias são organizados. Ó, frisa essa palavra aqui, gente, ó, organizados, tá? E apresentados, possibilitando concluir algo por meio de encadeamento de argumentos. Poxa, professor, me perdi todinho aqui nessa parte aqui agora. Mas vou explicar para vocês o seguinte. Vamos lá. A gente vai ver no próximo slide, mas vou explicar para vocês aqui de forma mais light, mais tranquila. Imagina uma situação onde você tem que planejar algo. Você escreve no papel, você tem a opção de escrever no papel, claro. Você tem a opção de fazer isso na doida, só pensando, organizando o pensamento, ou faz sem pensar mesmo. Mas quando você pensa em uma ordem cronológica das coisas, escreve num papel, peraí, você já está usando da cabeça e fazendo algo diferente que muitas pessoas não fazem. Digamos, planejar uma viagem. Quem é que, poxa, vou viajar amanhã? Né? Vou viajar amanhã para o Walt Disney, né, professor? Igual eu sou viagem todo ano, né, professor? Para o Walt Disney? Não. Lá na Flórida. Vou viajar amanhã e não vou fazer planejamento nenhum. Eu não vou escrever como é que vai ser meu cronograma de viagem, eu não vou escrever no papel o que eu preciso fazer, eu vou simplesmente no aeroporto, vou pedir uma passagem, vou viajar, vou nem fazer mala. Muitas pessoas que fazem esse tipo de procedimento só se dão mal na viagem. Então, quem já tem experiência com viagem, já coloca no papelzinho, coloca bem antes no cronograma bem específico, anota tudo que vai fazer, anota os dias que vai passar, faz todo um cronograma bem direitinho do que vai passar no dia a dia dessa viagem, até o término dessa viagem, tá? Então, com essa lógica, mais ou menos, você consegue entender a organização do pensamento, tá? Começa por aí. E é aí que a gente entra na lógica no dia a dia. Poxa, professor, caramba, eu achei que a lógica era somente para usar com o computador, né? Naquela questão de 0 e 1, aquela questão de algoritmo que o senhor falou, matemática, mas dá para poder usar a lógica no dia a dia? Com certeza. Vamos lá. Faz parte da natureza humana analisar e executar as ações passo a passo. Vamos lá de novo, vou ler de novo porque esse aqui é muito interessante. Ó. Faz parte da natureza humana, nossa natureza, analisar e executar ações passo a passo,
Você não sabe disso, mas você faz isso. Para a realização das suas atividades, na maioria das vezes nem percebemos o que estamos fazendo, o que estamos realmente fazendo, tá? Pensando de forma lógica. A gente faz e não percebe o que está fazendo. A ordem natural do pensamento para a execução de uma tarefa é chamada de raciocínio lógico. Vamos lá aqui comigo então, rapidinho comigo. Você já parou para pensar no seguinte: eu acredito que muitos de vocês não dirigem, não sabem dirigir um carro ainda, vocês não têm carteira. A não ser que tenha aquele pai legal, né? Que, meu filho, vou ensinar você a dirigir, tá? Você vai fazer isso, isso e isso. Quando a gente está aprendendo a dirigir, falando aqui a hora de mim, quando eu fui para a autoescola, aprendi a dirigir a primeira vez, ninguém tinha me ensinado nada, foi a maior coisa, eu estava muito ansioso para dirigir, na época eu tinha acabado de fazer 18 anos, queria dirigir, né, professor? Você ia mostrar para a gatinha, né, professor? Tá ali e tal, todo pagando de carro. Isso é importante. Isso é importante, né, professor? É isso Então, aí. mas eu era brabo no volante, não sabia dirigir. Mas o que acontece? Vou explicar pro pessoal para vocês aqui agora. A gente, quando vai para uma escola dessa, uma autoescola de veículos, a gente tem que seguir vários passo a passo. O que é? O instrutor senta lá com você, aí fala, ó, isso aqui é marcha, isso aqui é o acelerador, isso aqui é o freio de mão, isso aqui é o volante. Então você vai para a esquerda, vai para a direita. Isso aqui é uma seta muito importante, que muita gente esquece, né, professor? Na verdade, muita gente esquece. Isso aqui é a seta. Então, você vai aprendendo aos poucos. E quando você está começando a dirigir, começando a pegar você sozinho no volante, o seu cérebro fica todo tempo automaticamente te informando o que você tem que fazer. Isso ele vai dando uma enxurrada de informação para o que você tem que fazer. Na hora que você dá certo, você já pensa antes. Na hora que você dá certo para o outro lado, você já pensa antes. Na hora que você vai acelerar, passar marcha, você já pensa antes. Ou seja, isso no começo não é feito de forma automática. Mas hoje, professor, já não é diferente? Hoje a gente não pensa que tem que passar uma marcha, não pensa nada disso. Tudo isso é feito de forma automática. A gente não pensa mais nisso. A gente não fica pensando, nossa, quando eu dobrar ali, naquela curva ali, tá 200 metros, vou ter que dar certo. Não, quando você estiver chegando perto, você já vai dar certo automaticamente. Isso já está automático no seu cérebro, está grudado ali. Você já se acostumou com isso. A mesma coisa é a lógica no dia a dia. É o que a gente faz no dia a dia, usando o raciocínio lógico. Tá? Vamos para cá agora. Questão aqui pra gente, né, professor? Vamos lá. Imagina a seguinte situação. Ir para a escola pela manhã. Ir para a escola pela manhã. Interessante. Isso aqui é o nosso primeiro exemplo. A gente vai parar um pouquinho nele aqui, porque esse aqui é muito interessante. Eu coloquei em ordem aqui essas ações, tá? Coloquei em ordem para que vocês possam entender um pouquinho essa questão de pensamento automático e de lógica no dia a dia. Ir para a escola de manhã. Você aí, acordou, beleza. Tomou banho, escovou os dentes, arrumou, você se arrumou, né? Você tomou café, você vai para a parada de ônibus, ou não, né? Quem vai de carro pega o carro, a mãe pega você e traz até a escola. E chega na escola, estuda. Só que agora vamos pensar um pouquinho diferente aqui. Deixa eu ir aqui na minha borracha aqui, para ver se eu consigo apagar essas partes, para poder fazer um pouquinho de forma diferente aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Botar para a minha caneta aqui agora. Beleza. Professor, isso aqui é de praxe. A primeira opção, eu acordo. Mas, professor, vou falar a verdade para o senhor. Aqui eu já não tomo mais banho. Ixi, professor, acordei atrasado. Já estou atrasado para a escola, não escovo nem o dente. Tomar café, professor, nem pensar. Me arrumar, vou ter que me arrumar, né? Eu não vou de qualquer jeito para a escola. Você se arruma. Ir para a parada de ônibus. Pronto, já espera aí mais 30 minutos na parada de ônibus aí, para chegar na escola. Aí já houve o que aqui? Uma quebra de protocolo. Nesse exemplo que eu vou dar aqui no próximo exemplo, vocês vão entender um pouquinho sobre isso, tá? Seguiu uma ordem cronológica? Sim, seguiu. Mas você não anotou isso antes de dormir, não é verdade? Ninguém faz esse tipo de coisa antes de dormir. Todo mundo faz isso automaticamente, mas não deixa de ser um pensamento lógico automático, tá? Ele não fica para trás nessa parte de pensamento lógico automático. Tudo bem? Aqui nesse próximo exemplo, nosso segundo exemplo aqui, o que eu preparei aqui? Mesma coisa, vamos lá. Esse aqui já é um pouquinho diferente. Acordar, beleza. Você se arruma. Agora você se arruma.
Você tomou café, beleza, professor, tomei café. Você escova os dentes, normal, muita gente faz isso. Aí, peraí, o que é isso aqui? Olha o que está entrando aqui agora. Tomar banho. Eita, ferro, e agora? O que eu faço, meu Deus do céu? Agora que o bicho pegou aqui. E depois eu vou para a escola. E depois eu chego na escola. Aí volta para mim aqui agora, já pensou nessa situação. Eu segui todos esses passos de forma automática. Estou atrasado para a escola, eu não anoto o que eu vou fazer. Isso é feito de forma automática. Você vai, já está atrasado, você já não toma banho, você vai direto, não se arruma, e depois você vai, nem toma banho, e você se arruma, toma café, e faz tudo isso muito rápido, e depois toma banho, aí depois pega o ônibus, vai todo molhado, você já está atrasado mesmo, vai todo molhado para a escola, e vai seguindo esses passos de forma cronológica, mas ao mesmo tempo não organizada, podemos dizer dessa forma. E isso, houve uma quebra de protocolo, tá? E teve uma questãozinha que você não conseguiu cumprir aí de forma adequada, tá? A mesma coisa se aplica para o algoritmo. Isso se chama, posso até chamar dos verdadeiros bugs. Escrevi aqui no slide aqui agora para você se atentar. Bugs. Tá? Professor, o que são esses tal de bugs? Calma aí. Quando a gente for para algoritmo, tá? Quando a gente for realmente escrever programas de computador, quando a gente escrever alguns programas em Python, né, que vai ser a nossa linguagem que a gente vai usar, a gente vai se deparar muito com esse carinha aqui, ó. Por quê, professor, que eu vou errar bastante em codificação, não vou saber programar, tudo mais, tal? Não, não é isso. Significa que quando você deixa de fazer uma certa tarefa, você acaba se deparando com bugs que são quebras de protocolo. Você erra bastante sintaxe, erra bastante, que no caso é a escrita, erra de forma lógica, você não vai saber logo de cara a fazer um código perfeito, né? Então você vai se deparar muito com esse cara, que é o bug, né, professor? Aí, voltando aqui para mim rapidinho. Quando a gente está começando a fazer esses algoritmos, a escrever esses algoritmos para depois ir para o computador, a gente tem que se atentar para algumas coisas. Uma delas é o seguinte, você precisa escrever sempre no papel, lembra da viagem que eu falei? Escrever sempre no papel o que você for fazer no computador, em forma de programa de computador, tá? Analistas, falando de grandes analistas agora, grandes empresas, quando vão desenhar, digamos, o Facebook. Quem já assistiu aquele filme A Rede Social, tá? E lembra daquela parte onde ele coloca vários quadros, né, professor? Você já assistiu esse filme já? Com certeza. Ele coloca vários quadros e lá ele coloca vários papéis e vai escrevendo o que ele vai fazer e volta para o computador e escreve de novo lá no quadro. E quem lembra daquele algoritmo que ele escreveu na janela? Exatamente, né? O amigo dele, Eduardo, né? Ele escreveu aquele algoritmo na janela. Então, o que acontece? Nada é feito diretamente no computador. Obviamente, depois que você tem uma certa experiência, poxa, professor, já tenho aqui 1 ano de programação, já sei programar bastante, já estudei muito. Um algoritmo simples eu não preciso nem escrever no papel. Eu faço direto no programa ali, ele roda, executa sem dar nenhum erro. Né? Igual o professor Ricardo aqui. Professor, você executa seus programas sempre sem erro nenhum? Nunca. Nunca, né, professor? Nunca. É difícil. Quando isso acontece, é porque alguma coisa está errada, né, professor? Com certeza. Se não tiver errado, se rodar de primeira, se executar de primeira, você começa a procurar erro, porque com certeza tem. Com certeza tem alguma coisa escrita ali que não está de acordo, mas é porque assim, às vezes tem sorte, às vezes não dá sorte. E o que acontece? Quando a gente está escrevendo programas ali, no computador, a gente costuma errar bastante coisa, errar algumas coisinhas ali, outra aqui. E o computador mesmo, né, o próprio nosso debugador, ele vai falando pra gente o que a gente precisa consertar, tá? Onde está ali no nosso erro. Então não se preocupem que você sempre vai poder consertar o que você está fazendo de errado, tá bom? Vamos prosseguir aqui agora com a nossa lógica no dia a dia. Perceba que os dois exemplos que nós demos aqui agora, né, seguem uma ordem automática em sequência. Mas a ordem do segundo exemplo está um pouco estranha, né? Foi o que a gente percebeu aqui agora. No nosso dia a dia, nós não escrevemos no papel todos os passos e tarefas que devemos seguir. Algumas delas já acontecem de forma automática. Algumas vezes existem quebras de protocolo, que foi o exemplo 2, quebrei protocolo. Se você fizer isso na programação, também vai se aplicar.
Então, se a gente consegue perceber que tudo que acontece, às vezes, na programação, é realmente aplicável para o mundo real. Se essa quebra de protocolo infligiu no meu código, se eu pensar um pouquinho no mundo real, eu falo, caramba, se eu quebrar um protocolo, vai dar algo errado. Então, você tem isso na cabeça de vocês já. Outra situação legal aqui para que a gente possa analisar, tá? A maioria das coisas que fazemos no dia a dia é com base em algoritmos. Olha essa palavrinha de novo aqui, algoritmos. Meu Deus, professor, o que é o algoritmo? Escreva essa palavra, anotem aí, procurem depois na internet. Eu vou falar aqui, obviamente, tá? Mas procurem depois e estudem um pouquinho sobre ela, que é muito interessante, tá? Imagina o seguinte algoritmo. Isso aqui já é um algoritmo, tá, pessoal? Estou falando de lógica no dia a dia, tá? A gente falou de pensamento lógico, mas isso aqui já é um algoritmo, tá? Isso aqui que eu vou fazer agora já é um algoritmo. Seguinte situação manual. Você coloca 30 copos em um suporte de copo descartável. Esses que a gente usa no dia a dia, que você vai numa clínica, numa empresa, você tem lá aquele suporte de copo, você tira um copinho para beber água ou tomar café, né? Aqui tem essa questão. Todos os dias você vai, pega um copo e toma o seu cafezinho. Todos os dias, tá? Aí vamos lá, eu vou aqui para o próximo slide. Agora sim. Agora, imagine se esse recipiente fosse automatizado, inteligente, que pudesse pensar e processar essas informações. Como seria isso, professor? Será que daria para fazer isso? Será que eu como programador, conseguiria fazer esse tipo de suporte, esse tipo de automação? Com certeza. Se liga nessa palavrinha aqui, ó. Não esqueçam dela aqui não, tá, gente? Se liga nessa palavrinha aqui agora. Ela é importante demais para que esse nosso algoritmo possa funcionar. Se o suporte processasse seu pedido ao apertar o botão, olha aí, agora já está diferente. Você aperta um botãozinho e o copo desce, não é verdade? Muitos desses suportes são assim. Mas digamos que ele é inteligente agora. Ele vai ter que processar essa informação para poder te enviar um copo. O que ele pensaria? Tá, ok. Que solicita o copo e fizesse todo esse mecanismo de maneira mais inteligente. De que forma o recipiente processaria essas informações para que o copo pudesse chegar até as suas mãos? Vamos lá? Beleza. Agora aqui para mim, aqui, ó. Imagina o seguinte. Pô, professor, eu sou acostumado a pegar lá naquela parede, apertar no botão e o copo vem nas minhas mãos. Mas quando você passa de um usuário comum para um programador, você já não pensa de forma normal, como todo mundo pensa por aí. Ah, o copo vem na minha mão automático, mas você pensa sempre em automatizar as coisas, se elas pudessem ser mais inteligentes, tá? Imagina você mandando uma mensagem no WhatsApp e ela vai para outra pessoa. Quando você é usuário comum, isso para você é automático e você tanto faz se essa mensagem foi ou não foi, mas quando você é programador e quando a mensagem vai, você pensa de forma... Qual foi o procedimento para essa mensagem ir? Ela foi criptografada, ela não foi criptografada? Ela passou por... Quais meios ela passou para poder chegar até o receptor? Então, quando você se torna programador, você para de pensar como usuário comum e passa a pensar como um programador. Ou seja, você quer pensar como uma máquina pensa. Você acaba tentando fazer com que seu pensamento possa pensar como uma máquina, tá? Você acaba aderindo isso para a sua vida também, tá bom? Isso é muito importante. E vamos lá. Olha como é que seria aqui. Legal. Suporte de copos automatizado inteligente. Esse nosso copinho inteligente, tá? Nosso copinho inteligente aqui, ó. Vamos lá. Digamos agora esse copo é inteligente. Você aperta o botão. Apertei o botão, professor. O suporte de copo verifica. Olha que legal aqui, ó. Eu até deixei aqui aparente aqui esse se. Verifica se ainda existe copo, tá? Copo em seu recipiente, no caso. Ele vai verificar se existe copo em seu recipiente ainda. Depois, passo 3. Tá? Aqui eu passo 1, 2 e passo 3. Terceiro passo ele faz o seguinte. Se ainda existe copo, logo, o suporte disponibilizará um copo nas suas mãos. E nas mãos de quem solicitou, né? Nas suas mãos, nas mãos de quem solicitou. Aí a quarta opção aqui. Se não, olha aqui entrando se não. Se não houver copo no recipiente, logo não aparecerá nenhum copo disponível. Olha que interessante aqui. Professor, você já chegou a pensar numa situação como essa aqui? Não é interessante?
A gente pensar em coisas que funcionam no nosso dia a dia e tentar automatizar elas. Olha aqui para mim agora de verdade. Eu peguei um exemplo simples, que você deve ter na sua escola aí, no seu polo, com certeza. Aquele suporte está lá na parede. Aí você agora, eu aposto, quando você olhar para aquele suporte, você vai pensar em um algoritmo. Em como ele poderia ser se ele fosse mais inteligente. E o legal dessa disciplina é que quando você aprender a programar, você vai saber todos os passos que são necessários para que esse copo possa funcionar de forma automatizada, gente, de funcionar de forma mais inteligente. E você vai saber qual é a linguagem que tem por trás, você vai saber quais são as regras de negócio que tem por trás dele, tá? Então isso é muito interessante demais para quem está começando a programar, a pegar pontos do seu dia a dia e tentar trazer para a programação. Tá? Isso é muito importante. Outra situação, pô, professor, se eu consigo trazer isso para o meu dia a dia, se eu consigo realmente pegar todas essas situações e trazer para o meu dia a dia, será que eu consigo lá na minha escola pegar situações de biologia, de física, de química, transformar em algoritmos e transformar em um programa de computador ou um aplicativo de celular até mesmo e solucionar o meu problema? Com certeza. Já pensou, professor, esses meninos na escola aprendendo a programar aqui com a gente? Chegando na escola, o professor pede um trabalho dele de física. Ele, professor, não preciso mais fazer o trabalho. Você pode fazer Qual é a questão que você quer? Aqui no meu celular já coloca automaticamente e já dá a resposta. Poxa, o professor ia ficar como assim? Ia dar um 10 ou ia... Não, tá reprovado. Como é que fica essa situação, né? Eles vão querer isso demais, eu acho. É complicado. É complicado, né, professor? Mas você pode automatizar legal. E tem até aquela abertura do Simpson, que o Bart fica lá escrevendo. Isso, vai ficar lá. O cara faz um algoritmo ali e vai embora. Ah, é verdade, né, professor? Bom exemplo. Bom exemplo, né, professor? Aquela questão que o Bart Simpson, ele escreve várias coisas lá no quadro, né? Que ele não vai ser mais um garoto mau. Isso. Não é isso? Aí ele escreve um monte de vezes, o professor pede sempre isso, tá, gente? Isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um na escola até hoje, não sei se isso ainda existe. Aí tem que escrever ele 100 vezes no quadro. Poxa, aí tem até uma jogadazinha na internet que fala que ele escreveu um algoritmo ali, uma solução de problema, que escrevia aquela palavra 100 vezes. E ele escreveu 4 linhas, né, professor? Isso. 4 linhas. Olha só a solução. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que vocês conseguem pegar esses probleminhas que você tem no dia a dia e transformar eles em programas de computador, em algoritmos, e levar para a escola, levar para professores de vocês. Pô, vou fazer um trabalho de ciência, professor. Eu consigo fazer um algoritmo e transformar a minha questão de biologia, né? Tabela... Como é que chama aquela tabela genética? Caramba, azão. Eu consigo fazer um algoritmo que consiga tratar disso tudo? Consegue fazer. Um pouquinho de estudo você consegue fazer e levar isso para a escola e divertir muita gente lá. Vamos continuar aqui. Uso da lógica na informática. A lógica é aplicada em diversas ciências, tais como psicologia, física, direito, engenharia, mas o nosso foco é aplicá-la na informática, tá? Pô, professor, significa então que eu posso... em psicologia, professor, eu quero fazer psicologia. Ah, não, mas eu quero fazer física. Ah, eu quero fazer direito. Quem disse que direito não tem lógica? Muita lógica. Engenharia, vixi, meu Deus do céu. Quanta lógica tem na engenharia? Na informática é o que mais tem, tá? É o mais utilizado na informática, é o que a gente vai precisar fazer, se preocupar aqui agora nesse momento. Especificamente na construção de algoritmos, tá bom? Aí eu falo para vocês, professor, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, engenharia, eu preciso me atentar para o raciocínio lógico com toda certeza, tá? Ah, professor, eu quero ser, sei lá, filósofo. Aí pronto, aí você realmente vai pirar com a lógica. Mas o uso da lógica na informática, vamos lá. A construção de software aconteceu por meio do raciocínio lógico. O homem constrói algoritmos que podem ser transformados em programas de computador, olha aí que legal, capazes de solucionar problemas cada vez mais complexos. São problemas assim que aprendemos a solucionar ao longo da nossa disciplina, tá? É isso que eu acabei de falar agora para vocês, eu acabei adiantando, tá? Mas se você tem um problema na sua escola, que você quer resolver, um problema... Pronto, fórmula de Bhaskara. Professor, caramba, toda vez que o professor passa uma questão, eu tenho que fazer a fórmula de Bhaskara de novo, escrever todo aquele procedimento matemático. Eu consigo fazer isso em forma de algoritmo e solucionar todas todas não, mas pelo menos a maioria dessas questões de Bhaskara, essas questões básicas matemáticas, fazer um aplicativo que consiga trazer isso para mim e eu apresentar?
com toda certeza, tá, gente? Você consegue fazer isso de forma bem tranquila, bem legal. Tá? Uma situação interessante, voltando aqui para mim aqui agora, que eu vou compartilhar com vocês. Tá? Teve um garoto, eu acho que tinha 11 anos de idade, aqui mesmo no Brasil, acho que lá em São Paulo. Todo final de ano, os alunos querem fazer aquele famoso cálculozinho básico, simples, onde ele está ali de recuperação ou de final e ele quer saber quanto ele precisa tirar para poder passar, né, professor? Aí, esse garoto, o que ele fez? Ele era o mais inteligente da sala, aí todo final de ano, o pessoal enchia o saco dele. Cara, calcula pra mim aí, bicho, faz o cálculo pra mim de quanto que eu preciso pra poder passar nesse ano, que eu tô de recuperação, tô de final, não sei quanto é que eu preciso, eu tô com medo porque o meu pai vai me bater. Aí o cara ia lá, tudo bem, cara, vou fazer pra você aqui. Aí fazer o cálculo, você precisa tirar 50, você precisa tirar, sei lá, 90, aí tá difícil. Aí ficou difícil, né? O cara vai chorando pra casa, veste 3 camisetas, 5, coloca um blazer, né? Que se em casa fica difícil. Mas o que esse garoto fez? 11 anos. Ele pegou e fez um aplicativo e disponibilizou se eu não me engano, acho que não foi no Play Store, se eu não me engano, acho que foi Android que ele fez, que fazia isso de forma automatizada para esses meninos. O que aconteceu, de fato? Todo mundo na escola passou a utilizar esse aplicativo dele. E ele ficou um pouquinho famoso na escola por ter feito esse aplicativo. E uma matemática muito simples, né, professor? Uma matemática muito simples, um cálculo muito simples esse garoto fez e todo mundo ia lá e ficou mal acostumado. Aí quem disse que esses outros garotos aprenderam a calcular? Aprenderam não, usaram o aplicativo do menino até hoje e estão lá fazendo com quanto precisa tirar para poder passar em tal disciplina. Esse é o lado ruim eu também vejo da dessa informatização, mas fica a critério de cada um, né? Com certeza. Os nossos alunos, nossos programadores, eles vão saber fazer esse cálculo, porque eles são inteligentes. Isso, exatamente. Né? Quem é programador vai pegar e vai fazer o cálculo na mão, né? Vai pegar e vai fazer todo um algoritmo, que ele não vai poder se safar disso. Aí depois ele vai para o computador e vai programar. Aí os usuários comuns já estão ficando um pouco mal acostumados, não é verdade, professor? Com toda essa automatização, ninguém se preocupa mais em fazer um cálculo. Com a calculadora aí, ninguém se preocupa mais em fazer um cálculo. Então fica cada vez mais difícil você estar ali resolvendo coisas na mão. E isso gera um mau costume muito grande. Mas a gente está indo nesse rumo e está disparado, né, professor? O importante é que todos nós vamos saber fazer o cálculo. É verdade. O importante é que a gente já conseguiu fazer, né, professor? Tá certo. Uso da lógica na informática. Na formalização da lógica, é possível trabalharmos com variáveis, o que possibilita aplicar o mesmo raciocínio lógico a problemas diferentes. Por exemplo, João passou no vestibular. Todos que passam no vestibular são estudiosos. Logo, João é estudioso, porque ele passou no vestibular. Se isso não aconteceu porque ele não estudou, ele passou com sorte, né? Acontece também. Né, professor? E algoritmo? Certeza. Agora, nem adianta falar porque todo mundo já sabe, a gente já explicou tanto o que é algoritmo, né, professor? Mas eu vou ler de novo para que vocês entendam aqui. Quando essas situações abstratas, tá? Que apenas imaginamos são passadas para o mundo da tecnologia, temos que organizá-las em etapas, como no exemplo anterior, podemos chamar todos esses processos de algoritmo, beleza? Anotem aí, tire aquela famosa foto, porque isso aqui é importante, tá bom? E vocês, na realidade, quando a gente entende, pega aquele fio da meada, aquela famosa ditada, né, professor? Quando a gente entende, a gente não precisa nem querer decorar as coisas. Quando a gente entende, a gente já sabe escrever com base no que a gente já entendeu. Isso é a melhor coisa que a gente faz, tá? E assim, trocar uma lâmpada. A gente consegue colocar em forma de algoritmo também. Você está na sua casa, ai meu filho, tá a sua avó, né, não consegue trocar uma lâmpada, você está ali com aquele netão, cheio de energia, cheio de coisa. Aí você vai lá, faz o seguinte, pega uma escada, posiciona a escada embaixo da lâmpada, pega uma nova lâmpada, sobe na escada de novo, retira a lâmpada velha, coloca a lâmpada nova e desce da escada. Você acabou fazendo um algoritmo sem pensar. Isso eu poderia ter colocado em forma de dia a dia. Poxa, professor, mas eu consigo pegar isso aqui em forma de programa? Consegue também. Consegue colocar isso em forma de programa e tentar fazer essas etapas com condições, tá? Algoritmos. Essa solução é apenas uma das muitas. Essa solução que eu acabei de falar agora da lâmpada, tá? Das muitas soluções possíveis para o problema apresentado. Assim, ao criarmos um algoritmo,
indicamos uma dentre várias possíveis sequências de passos para solucionar o problema. Mas o que é esse tal de algoritmo? O que é isso daqui? Né? Algoritmo é uma sequência lógica de passos que levam a um determinado objetivo. Olha aí que legal. Então anotem, peguem, tirem aquela famosa foto que todo mundo faz e coloquem na cabeça de vocês que algoritmo é nada mais do que uma sequência lógica de passos, tá, gente? Sequência lógica de passos que levam a um determinado objetivo. Sempre no final tem um objetivo a ser alcançado que o algoritmo traz pra gente, tá bom? Nessa disciplina, trabalhamos com a linguagem de programação Python. A gente vai trabalhar com essa linguagem de programação. E entraremos no mundo das possibilidades dessa linguagem, onde criaremos pequenas soluções baseadas no mundo real. Ou seja, quando a gente estiver fazendo alguns algoritmos, a gente vai estar escrevendo em forma de pseudocódigo, que eu vou falar aqui agora, na mão mesmo, e depois vai passar para o código, que é esse aqui em Python. Professor, o que é Python? Não se preocupe, na próxima aula a gente já vai descobrir bastante o que é Python. Tá? E antes mesmo de escrevermos nossos primeiros algoritmos, vamos entender um pouco sobre o que é possível fazer com cada linguagem, como interpretar esses algoritmos, que é programação em Python. É possível fazer um pouco de tudo em Python, não é verdade, professor? É possível fazer jogos, é possível fazer, gente, muita coisa. Aplicativos web, gente do céu, Blender 3D, projetos 3D usando Blender, que foi um aplicativo feito por Python, dá de fazer aplicativo celular, dá de fazer muita coisa, tá? O Python é uma linguagem para aprender a programar, por ter uma síntese muito limpa e de fácil interpretação. Ou seja, é uma ótima linguagem para quem está começando, tá? A programar. E a gente vai usar ao longo das aulas, ao longo das nossas aulas, a IDE, que é essa daqui, mas eu vou ler para vocês, tá? O que são IDE. Podemos programar em Python com diversas IDEs, tá? Como PyCharm, Geane, Sublime, Text e o Atom Text também. Ou até mesmo a própria ideia do terminal A do Python, que é o idle. Tá? E professor, o que são IDEs? Professor, não sei o que é isso. IDEs são os softwares que ajudam a escrever e compilar o código-fonte. Isso aqui, gente, não se preocupe agora que você vai entendendo isso aí quando a gente estiver na prática, tá? Na prática a gente vai entender um pouco mais de tudo isso. Para desenvolver nossos algoritmos com estudo de caso em Python, utilizaremos Atom ou VS Code. Tá? Isso aí é caso você prefira. E o que eu preciso fazer para poder começar a desenvolver algoritmos em Python, professor? O que eu preciso fazer? Gente, não se preocupa. Não se preocupa, vamos para aqui para mim aqui agora. O que eu preciso fazer, professor, para poder começar a desenvolver em Python? A começar a programar em Python? Eu quero logo fazer logo um aplicativo que vai resolver a minha vida toda na escola. Não, não é assim. Você vai pegar, vai ser devagar, a gente começou com a lógica que agora você já sabe, você já passou uma etapa. Nas próximas aulas eu vou passar o bizu para vocês, que é a instalação, vou disponibilizar no AVA, vai estar disponível para você na próxima aula, que é a instalação desses aplicativos, dessa IDE. Eu vou falar um pouquinho do como ela funciona e explicar para vocês o que ela faz, tá bom? E é com elas que a gente vai trabalhar, tá? E a gente vai para a atividade de sala, tá? E eu espero que vocês consigam fazer, né, professor? É isso aí. Estamos de volta, tá? E eu queria saber se realmente quem teve facilidade, quem teve dificuldade de fazer as atividades, quem entendeu o que é um algoritmo, quem entendeu o que é o processo de um algoritmo, tá? E questão, quem foi que resolveu aquele nosso enigma? Eu já vi algumas respostas ali, já estava debatendo com o professor Ricardo, né, professor? É isso aí. A gente já estava debatendo algumas coisas de quem já enviou. Eu acho que teve aluno que já enviou antes mesmo da interatividade aqui de sala, né? Isso, já teve o aluno Ismael. O Ismael?
Isso. Calma aí, não responde agora não. Agora, deixa que eu vou para a questão aqui, tá? Vou passar aqui o slide um pouquinho, rapidinho. Aí, eu vou só relembrar aqui o nosso enigma, tá? O que é? Deixa eu ver aqui. São 3 pessoas que foram viajar para o Walt Disney World, Flórida, Estados Unidos, né, onde o professor Ricardo viaja 2 vezes por ano com a família, né, gente? Olha ele, ó, cara. Esse é o cara que viaja muito, né, professor? O cara vai... De casa para casa. Né, professor? Mas aí quem não queria? Mas qual é a grande sacada? São 3 pessoas que viajam, beleza? Passam 5 dias lá na Flórida. São elas. O que são elas aí, professor? São 2 pais e um filho. Não, 2 pais e 2 filhos. É isso. 2 pais e 2 filhos. Vou colocar aqui no dedinho. 2 pais e 2 filhos. E agora, como é que a gente resolve essa situação? O que você deve estar pensando na cabeça de vocês aí? Mas foram 3 pessoas viajaram. 3 pessoas. Aí, eu coloquei que foram 2 pais e 2 filhos. Mas, professor, que negócio, que lambança essa daí? Porque são 4 pessoas, professor. O senhor errou. O senhor errou nessa questão, nesse algoritmo aí, o senhor está equivocadíssimo. Porque não tem como, tá? 2 pais e 2 filhos, então são 4 pessoas. Mas eu acho que o nosso aluno Ismael... Nossa, gente. Fala aí, professor, a resposta desse garoto aí, como é que é? Ele respondeu um avô, um pai e um filho. Eita! E aí, galera, o que você está pensando aí agora, né? O que foi? Tem um avô, né, professor? Isso, tem um pai e um filho. Aí o pessoal deve estar se perguntando aí agora, mas professor, não era 2 pais e 2 filhos? Olha a grande sacada da situação. O que é? É exatamente isso. O avô não é pai? Sim, o avô é pai. E o pai também não é pai, que é o pai do garotinho? A gente tem que pensar e imaginar situações, tá, gente? Na informática, a gente tem que imaginar situações abstratas, tá? Quando você lê o enunciado de uma questão, você tem que imaginar situações, tá? E é isso que vai ajudar a você a resolver problemas. Imagina, pai, outro pai, tá? E o filho. O primeiro pai é o avô. Ele é pai. Por que não é pai? Porque ele é pai do filho dele, né? Pai do filho dele. E aí que é a grande sacada. Eu tenho um avô que é pai e eu tenho um filho dele também que é pai do outro garotinho. Então eu já tenho 2 pais. Vamos lá. Aqui eu já tenho 2 pais nessa minha questão. Aí depois eu tenho um filho. Tá? Mas e aí, não é 2 filhos? Como é que a gente faz essa situação? Seguinte, o filho do pai e o filho desse pai. Então, os 2 são filhos, tá, gente? Então, aí resolvida a nossa questão, tá? 3 pessoas foram viajar. O avô, o pai, né, professor? E o filho, o netinho dele, netinho do avô. São 3 pessoas. Parabéns aí, qual é o aluno? O Ismael. O Ismael, parabéns, Ismael. Foi o primeiro a responder, Foi o primeiro a responder. Eu acho que esse Ismael, eu já conheço esse Ismael das outras disciplinas. Ele está respondendo bastante. Ismael, dê espaço para nossos outros alunos responderem também, Ismael, por favor, pelo amor de Deus, né? Aqui também tem muita participação. Tem um pessoal de Buritis, o pessoal de Paraná. Legal. Eles estão interagindo bastante aqui. Obrigado pela participação, pessoal. Para mim a satisfação é enorme vocês estarem participando aqui, tá? É muito importante a participação de vocês, até porque a gente precisa dessa participação para saber se realmente vocês estão entendendo a disciplina ou se não estão entendendo a disciplina. Se vocês não estiverem entendendo, de fato, eu queria muito que vocês enviassem ali o que vocês não entenderam, tá? Porque essa hora é a hora da nossa interatividade. Professor, o que é programador? O que faz esse cara? Qual é a situação que ele trabalha, o que ele faz, o que eu preciso estudar especificamente para me tornar um cara desse, o que eu preciso, aonde que faculdade preciso fazer, manda aqui no chat, a gente vai debater sobre isso, vai debater um pouco sobre essas partes, tá? O que eu preciso estudar, que linguagem eu preciso estudar para poder fazer tal coisa, né? O que é linguagem de programação, como é que eu faço para poder entender esse tipo de coisa, manda no chat, manda essas dúvidas aí. Tá? O que é pseudocódigo, professor? O que é algoritmo? O que é fluxograma? A próxima aula a gente já vai estudar um pouquinho sobre isso, mas se você quiser se adiantando também, a gente já responde aqui agora, não tem nenhum problema não, tá? Vamos aqui para a resposta mesmo, olha aqui, nossa resposta vindo aqui na tona. Avô, o pai, o filho, apenas 3 pessoas. Oh, meu Deus, deixa eu ver aqui
a minha canetinha rapidinho aqui agora que eu vou grifar aqui, não estou enxergando. E a outra resposta aparecendo. Não dá certo não, deixa pra lá. Deixa. Vamos lá. Apenas 3 pessoas. Essa aí já... Professor, tem mais alguém que respondeu esse enigma aqui? Sim, tem o pessoal de Cujubim respondeu, o pessoal de Ji-Paraná respondeu, de Buritis. Parabéns. Ixi. Muita gente respondeu. Eita, certo? professor, o pessoal que legal. do Zona Norte também. Zona Norte também respondeu? Também respondeu. Uma satisfação enorme. Aí, olha que legal. Parabéns pela participação, mas eu acho que esses enigmas estão muito fáceis. Eu acho que foi muito fácil. Foi fácil, galera? Foi fácil, né? Né, professor? Eu acho que foi muito fácil. Melzinho na chupeta aí. Melzinho na chupeta, gente. Porque isso, foi muito fácil. Eu acho que eu vou dificultar nas próximas aulas. Acho que vocês estão ficando muito espertos. Já passaram por todo um processo de aulas aí, né, professor? Com professores excelentes, né? E já estão com o cérebro aguçado para esse tipo de situação. Então, vamos lá para as próximas questões, tá? São programadores natos. São. E aí eles já são automaticamente treinados para resolver esse tipo de problema. A gente chegando aqui agora com eles, achando que, né, que eles vão ter algumas dificuldades, que os garotos já estão respondendo coisa que, né, a gente tá nem A gente que esperava. vai aprender com eles. Acho que a gente que tá com dificuldade aqui, né, professor? É isso aí. E essa aqui, professor, como podemos definir o raciocínio lógico? Você tem a resposta de algum aluno ou aluna aí, de algum polo, professor? Como podemos definir esse raciocínio lógico? A gente tem um aluno aqui, o Rickson, de Guajará-Mirim. Opa! A resposta dele, raciocínio lógico é a capacidade de organização do pensamento. Eita, olha aí, cara. Como é o nome desse aluno? Rickson. Rickson. Legal, Rickson. Tem mais alguém, professor? A Letícia, de Cujubim, é uma lógica que permite chegar a uma determinada conclusão a resolver um problema. Olha aí, que bonita. A resposta da... Como é o nome dela, professor, aí? É a aluna Letícia, A de Letícia, Cujubim. né? Parabéns, Letícia. Parabéns também ao nosso outro aluno. É interessante que a participação das meninas nessa parte da informática, né, professor? É que é só a resposta das meninas, mas a das meninas tem um pouquinho de diferença na resposta delas. É interessante que a sutileza da resposta delas, né? Na objetividade das respostas delas. É bem legal. Eu gosto da participação das meninas, até porque, deixa eu relembrar aqui, que na disciplina anterior, a disciplina de FDW, quem lembra aí, quem ganhou a premiação foi uma menina também, a premiação aqui da Zona Norte, né? A premiação que foi uma canequinha, né? Dada pela professora Naira. Isso foi bastante legal pela comunicação que a gente teve e pela participação que vocês tiveram. Isso significa que vocês prestaram atenção na aula, vocês conseguiram entender o conteúdo em si, porque já estava no final, e conseguiram atingir um determinado objetivo. E vamos para a resposta aqui agora. É isso mesmo? O ordenamento natural do pensamento para a execução de uma tarefa é chamado de raciocínio lógico. Ou seja, a gente consegue processar, ordenar esse pensamento, colocar ele de forma sincronizada, deixar ele organizado e a gente consegue entender que isso aqui é feito através do raciocínio lógico, né? Aí, quem foi o cara que, professor? Quem foi o cara realmente que teorizou esse raciocínio lógico? Foi Aristóteles? Quem foi esse cara, né? Então, é também uma das questões para a gente discutir aí, tá certo? Quais as áreas onde o pensamento lógico pode ser aplicado? Isso aqui é muito fácil. Isso aqui é muito fácil. Aí eu quero que vocês venham para mim aqui agora, rapidinho. A pergunta, quais as áreas que esse pensamento lógico pode ser aplicado? Pô, professor, eu estou no meu polo aqui, eu estudo tal coisa, mas eu estou estudando bastante para me tornar advogado. Eu estou estudando bastante para me tornar psicólogo. Eu estou estudando bastante para me tornar engenheiro civil ou arquiteto. De que forma que eu consigo exercer esse pensamento lógico, essa atividade lógica para poder executar uma certa atividade? Vamos lá. Porque eu sempre digo que daqui a um tempo, daqui mais ou menos alguns anos, vamos colocar 20 anos, 30 anos, muitas pessoas vão precisar passar por essa etapa de lógica de programação para poderem pensar melhor em sua profissão, pensar melhor e exercer melhor esse trabalho na sua profissão. O que é? Poxa, um engenheiro vai construir um prédio super alto. Ele trabalha lá em Dubai, né? Lá em Dubai que tem uns dos maiores arranha-céus, quem pesquisou na internet, pesquisa aí agora, ou pesquisa depois, Dubai tem os maiores arranha-céus do mundo aí. O engenheiro foi feito para trabalhar lá, em Dubai, construir um prédio enorme. Se esse esse engenheiro, não usufruir da lógica para poder obter o melhor resultado, para ter menos custo, para poder
ter menos tempo de trabalho e exercer né, professor, um bom trabalho em menos tempo, sem lógica, eu acho que é difícil. Complicado. Porque se ele for na doida, projetar algo na doida, projetar algo ali que do pensamento dele que veio na hora ali, projetou algo que sem nenhum tipo de planejamento, aí esse prédio talvez não dê muito certo, não. Né, professor? Vai ficar igual a Torre de Pisa, bem inclinado na diagonal, assim. Pode acontecer, tá? Então, professor, quais as áreas onde o pensamento lógico pode ser aplicado? Quem respondeu aí? Tem alguém que respondeu? Algum polo participou dessa questão 3, né? Pessoal, eu sei que é fácil. Na verdade, aconteceu um problema, que a internet caiu. Ah, professor, tranquilo. Eu perdi algumas respostas aqui, mas o pessoal respondeu. O pessoal de Então, pessoal, Espigão do Oeste, eles estão trabalhando. Parabéns pelo gente, pessoal de Espigão que respondeu. Parabéns desculpa. ao pessoal de Cujubim que respondeu também, que a gente já viu, tá, pessoal? A gente já viu que aconteceu um probleminha aqui, mas a gente já viu a resposta de vocês. Parabéns a todos vocês que responderam essas questões, tá? E se adiantaram. Eu percebi que vocês se adiantaram bastante, né? Antes mesmo eu acho que eu terminar a aula, já tinha muita questão aqui resolvida já. Tá bom? Vou preparar aqui umas 80 questões pra gente resolver na próxima vez. Mas falar o seguinte, eu vou adiantar um pouquinho na próxima aula, tá? Pra vocês ficarem pensando. Próxima aula, a gente vai ter que resolver alguns problemas do mundo real. Ou seja, vou exigir de vocês que imponham um pouquinho mais do pensamento, do raciocínio lógico. O que é? Vocês vão resolver problemas onde vocês têm que se juntar em turmas, tá? Em grupinhos, e pensar na solução desse problema em forma de algoritmo, tá? E vocês vão escrever posteriormente esses algoritmos em pseudocódigo, tá? E mandar pra gente aqui no chat. Então, vai ter um pouquinho de dificuldade, mas vai ser bem mais divertido, tá? A gente vai meio que dar aquela moldada na mente de vocês e fazer vocês resolverem problemas que antes eram impossíveis, que hoje é bem mais facinho, tá bom? E as áreas, quais são as áreas, professor? Direito aqui, ó. O direito eu consigo trabalhar com raciocínio lógico? Consegue, com certeza. Psicologia, física, astronomia, eu tinha falado sobre astronomia, mas é uma coisa bem legal. Engenharia e muitas outras profissões. Vou falar uma coisinha aqui sobre a psicologia, gente, rapidinho. Existem relatos já estatísticos que dizem que a psicologia é uma das profissões que não vão ser substituídas por robôs, tá? Por quê? Igual aquela questão que eu falei com o professor Ricardo aqui. A tecnologia está chegando com tanta intensidade que algumas profissões, tá, vão ficar meio afastadas, profissões que são exercidas por mãos humanas, tá? Como eu posso dizer assim, o trabalho é exercido por pessoas, tá? E vai ser substituída por robôs, tá bom? E a psicologia é uma das profissões que vai se manter em pé e sem nenhum problema. Por que isso? Justamente porque um computador jamais vai poder compreender um ser humano. Ninguém vai poder se tratar, né, professor, com um robô. O robô não vai poder dizer o que o cara tem que fazer, que é muito difícil entender um ser humano. A gente consegue entender uma máquina, consegue entender um computador, a gente consegue projetar, mas eu acho que quase impossível uma máquina projetar um ser humano, entender o que a gente pensa. É muito complexo o nosso pensamento, não é verdade, professor? É isso aí. Na verdade, nós somos inteligentes, o computador é burro. Com certeza. O robô, ele é burro, por isso que ele não consegue nos entender, né? Sim. Então, a gente pode até ensinar com a inteligência artificial que o computador, que os robôs, eles aprendam alguma coisa, mas ele nunca vai conseguir chegar ao nosso nível. Ao nosso nível, com certeza. Eu concordo também com essa parte que o professor falou, que talvez nunca chegue ao nosso nível, só que o bacana de a gente programar algo relacionado à inteligência artificial, algo relacionado a robôs, automatização, é que cada vez que a gente faz esse tipo de trabalho, ele sempre evolui. Então, assim, falando de hoje, é quase impossível, mas daqui a 50 anos, professor, como é que vai ser essa situação? Daqui a 50 anos, 100 anos, como é que vai ser essas máquinas? Como é que vão ser todo esse processo de maquinário automatizado? Como é que vai ser esse processo de inteligência artificial? E hoje está chegando com muita intensidade, tá? Questão 4, tá? Lançada a questão 4 aqui para vocês. Nome dado ao problema que pode ser resolvido de forma sequencial e lógica, utilizando um passo a passo. Essa aqui eu não vou responder, não. Essa aqui eu acho que eu sei que muita gente já respondeu, tá? Muita gente já pegou ali o fio da meada, já conseguiu pegar bem no comecinho da aula ali, né, professor? Já a explicação já conseguiu resolver. Essa aqui eu não vou passar aqui agora, não, mas eu vou cortar aqui para mim, justamente para que vocês possam entender a seguinte situação aqui antes de eu dar a resposta.
Eu não vou dar a resposta agora, mas vamos lá. Quando eu falo de problema, tá, que pode ser resolvido de forma sequencial e lógica, eu já estou falando com a palavrinha na cabeça, porque ela já parece bem clara, tá? Mas é interessante a gente só tentar para o seguinte. Existem certos problemas que envolvem outras situações que não só em matemática a gente pode utilizar, mas como problemas do mundo real, que digamos que a gente precisa solucionar um problema de um carro que tem que estacionar sozinho. Só que você vai escrever sobre isso, mas você não faz a mínima ideia de como é que ele pode, quais são os procedimentos, qual é a regra de negócio que ele tem que seguir, qual é a regra e o processo que ele tem que seguir para poder estacionar naquela vaga. Eu não sei se vocês já leram ou já viram matérias a respeito, né, professor? De que já está sendo muito utilizado esse tipo de veículo, tá? Que estacionam sozinhos, que já consegue dirigir para você sozinho. Só que, como funciona isso? Eu não sei se vocês já viram, pessoal, em casa, o professor mesmo já utiliza, que são os sensores de estacionamento, né, professor? Eles chegaram, foi recente, professor, esses sensores? Chegaram recentemente ou existe há muitos anos aí? Não, ele está numa média. É porque hoje a relação tempo, né? De tempo, hoje, voltado para a tecnologia, ela é muito relativa, né? Sim, sim. Por exemplo, desenvolver programas é coisa recente, tem 30 anos. E a evolução que a gente já tem, nós já temos software que ajuda os médicos a fazer cirurgias. Com certeza, é verdade. Anos, olha só, com 30 né? anos, gente, né? 30 com menos de 30 anos de desenvolvimento de software. 30 anos tá aí, né? Que o computador já existe, 40 anos o computador já existe, que a gente sabe mexer em computador, né? Hoje você, um adolescente, já consegue colocar seu próprio CD ali, instalar seu próprio Windows e sair next, finish. Mas se um carro quebrar hoje, meu amigo, no meio da estrada, você não consegue resolver. E o carro tá aí já há 150 anos, eu acho, né, professor? Por aí. Aí, por que isso não se encaixa, será, né? É uma questão para vocês pensar nisso daí. Mas vamos lá. Quando a gente pensa nessa questão de problema que pode ser resolvido, a gente pensa logo nesse camarada, algoritmo, tá, gente? Algoritmo. Professor, muita gente respondeu sobre isso daí? Algoritmo? Eu acredito lá que sim, né? Lá o pessoal de Cujubim, muitos alunos responderam. Legal, certo? Gente, parabéns. A Letícia, a Cíntia, a Sheila, a Danicleia, o Lucas e o Jefferson, eles responderam da seguinte forma, uma forma bem avançada. Eita! Ih, eu vou me esconder aqui, gente, isso aqui. Agora eu vou até me esconder. Que é isso? Coisas que a gente não viu hoje, mas eles já estão falando. Eita, velho! A resposta deles. A repetição é controlada por uma condição que verifica a característica do programa para o uso correto do bloco de sentença. Ou seja, ele definiu um algoritmo já aplicando o algoritmo, né? Nossa, professor. Ele já usou estruturas que a gente vai ver. Que a gente vai ver um pouco mais pra frente na terceira, quarta aula, né, professor? Que a gente vai ver, eles já estão falando aqui. Já estão falando aqui. Então, já que eu já estou vendo o nível deles aí, eu vou dar uma modificada nessas aulas aí justamente para poder colocar num nível um pouco mais hard para essa galera. O que você acha, professor? Né? Eu estou começando a sentir que eles gostam de desafio, sabe, professor? Começar a sentir que eles gostam de ser desafiados. Eles gostam daquela parte de receber um desafio e cumprir esse desafio. Eu percebi isso na disciplina anterior. Então, acho que se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai ter sucesso. Tá? Então, parabéns à galera de quem? Cujubim. A galera do Cujubim, né? E tem a Beatriz Macena, que é lá de Guajará-Mirim também. Olha que legal. Que ela respondeu que é algoritmo. Sim, que bacana. Gente, parabéns, ó, de verdade mesmo. Eu acredito que vocês vão ter muito sucesso nessa disciplina, tá? Junto comigo e com o professor Ricardo. Eu acredito que vocês vão ter muito sucesso, até porque vocês conseguiram entender. E eu queria que realmente, se vocês tivessem dúvidas, tá? Mandassem sempre no chat, que vocês não estão entendendo não estão sabendo resolver um problema, ou não estão entendendo alguma coisa que eu falei aqui, ou se passou despercebido. Professor, se passou despercebido em alguma coisa assim, tal, não falou sobre isso, tal. Fala aqui no chat, eu volto no slide, a gente fala sobre isso novamente, tá bom? E é interessante vocês saberem o seguinte aqui também. Voltando àquele exemplo lá. Nem sempre a gente vai estar entendendo de forma concreta como é que funciona o algoritmo. E para isso a gente tem que estudar outras coisas. Imagina a seguinte situação do carro, né? Para poder entender como é que o carro estaciona, a gente tem que entender sobre o carro. Né, professor? Tem que entender sobre o carro. Agora a gente está usando o sensor de estacionamento, utilizado por muitas mulheres por aí. Sempre utiliza, sempre vejo essa parte. Aí o que acontece? Esses sensores vieram para poder fazer com que o carro tenha acessibilidade à parte ao toque.
à distância, né? Sensibilidade à distância de alguma coisa. E para isso, isso faz com que o carro tenha uma certa cuidado em estacionar. Vendo essa parte, as pessoas já pegaram e se aprimoraram bastante em fazer que, poxa, se um carro pode estacionar com sensor, eu posso colocar vários sensores ao redor desse carro e fazer ele estacionar sozinho através de um algoritmo. Mas para isso eu preciso entender um pouco de carro. Se você é um programador hoje, você vai resolver um problema médico, clínico, que vai ter que fazer uma cirurgia, no caso, né, professor? Você vai ter que estudar, tá, gente? Eu vou falar isso para vocês já aqui bem claro. Você vai ter que estudar como é o procedimento dessa cirurgia, o que é feito, como é feito, por quem vai ser feito, estudar um pouco sobre aquilo. A maioria das vezes que você vai solucionar um problema de alguém, você vai ter que estudar aquele problema. Fato que aconteceu já comigo. Tive que resolver problemas em uma clínica de ótica, tá? Uma clínica de retina, e eu tive que fazer um trabalho para eles, e eu tive que estudar muita coisa sobre isso, para poder resolver esse problema deles. Então, olha a situação do programador. A questão não é, professor, só você programar, você só saber resolver algoritmos. Para você resolver esses problemas, é imprescindível que você estude o problema em questão, a situação que você precisa resolver, não é verdade, professor? Até porque, como é que você vai resolver um problema sem saber qual é o problema? Qual é o problema? Sem conhecer o problema. Né? Você não consegue resolver alguma coisa se você não tem conhecimento sobre isso. Não, sim, né? Com certeza. Como é que você vai resolver uma equação de segundo grau se você não sabe quais são os passos? Quais são os operadores, quais são as regras, né? Verdade, né? Com certeza, professor, isso aí então, mesmo. Se você não conhece os operadores, as operações, as regras matemáticas que têm que ser aplicadas, com certeza, isso é imprescindível. Se você não conhece nada disso, você não consegue chegar a um objetivo final. É bem difícil. A mesma coisa se aplica para um projeto que você for fazer de química, de física. Se você não entender sobre aquele determinado assunto, você não consegue resolver tal problema. Não é só o algoritmo em questão. Olha a dificuldade do... Perdão, não é querer falar que é difícil, mas olha só o que o programador tem que fazer. Poxa, professor, então será que eu vou ficar mais inteligente fazendo isso? Com certeza, porque você não tem que estudar somente a sua área. Você tem que estudar a área dos outros para poder resolver aquele determinado problema. Poxa, vou resolver um problema de biologia. Você vai ter que estudar aquela situação biológica, poder... Poxa, professor, eu vou fazer um dispositivo que vai simular uma célula... Tá? Uma célula do corpo humano que vai fazer tal coisa. Gente, você vai ter que estudar sobre aquela tal coisa para poder resolver aquele problema depois com o algoritmo. Tá? Então, se você já domina a linguagem, você já domina lógica de programação, você já domina visão de mundo e análise em fluxograma, você consegue já estudar outras áreas para poder trazer esse problema para você resolver e resolver com linguagem de programação. A linguagem que a gente vai usar na próxima aula e vai começar a dar introdução a ela, é a linguagem Python, mas quem quiser já ir, depois que sair da aula, depois que chegar em casa, acessar o computador, então for para uma lan house, for para onde for, ou até mesmo no celular de vocês com internet, se tiver internet, você já pode pesquisar sobre Python, tá, gente? Python. Pesquisa sobre essa linguagem de programação, pesquisa o que ela faz, como é que funciona, para que você possa já vir meio familiarizado para a aula. Vai estar no aba de vocês um tutorial feito por mim mesmo, ensinando a vocês a instalar isso no computador, tá? E instalar também a nossa IDE, que é o Atom que a gente vai usar. Mas, professor, eu quero usar outra IDE, não quero usar essa aí que você ensinou. Fique à vontade, não tem nenhum problema, você pode pesquisar no YouTube mesmo outras IDEs também, né, professor? Fique à vontade. O importante é que você chegue ao resultado final, beleza? Tudo certinho? Mais algum comentário, professor? Só falar aqui que você falando de carro, eu lembrei um vídeo que eu vi recentemente. Tem aqueles... Gosto muito de assistir filmes, e tem um filme do James Bond, né, o 007, Sim. que ele controla um carro através do celular, né? Ele controla lá. E por esses dias apareceu um vídeo que os caras foram zoar com uma amiga, aí ela estacionou, e o cara estacionou 2 caminhões bem próximos, que não dava para ela abrir a porta, e outro na frente. Para zoar ela só que eles não sabiam que o carro dela era muito tecnológico. Então ela conseguiu, através do celular, fazer com que os carros dessem a ré, saísse do estacionamento, ela entrasse e fosse embora. Nossa, que isso, professor. Caramba, que legal, olha só. Isso é muito legal. E quem que pode fazer isso?
Nossos alunos. Nossos alunos, programadores, são futuros programadores, né, professor? Futuros solucionadores de problemas em questão, né? E olha que legal que o senhor falou aqui agora. Digamos, se você está trabalhando num projetinho pequeno, poxa, nem que seja... Professor, é possível programar realmente um robozinho que vai estacionar sozinho? Esse mesmo algoritmo que você usar para um robô que vai estacionar sozinho, é o algoritmo que vai ser usado para um carro de verdade estacionar sozinho. Tá? As coisas não são tão grotescas assim como você pensa. A lógica é a mesma, tá, gente? Então a lógica se aplica para muita coisa, não importa a dimensão dessas coisas. Tá bom? Tudo certo? Eu vou lembrar vocês aqui agora de uma coisinha também bacana. Tá? Se atentem aqui, por favor. Atividade de percurso, tá? É o nosso questionário de lógica de programação. Com base nessa nossa aula, você já vai estar disponível para vocês no AVA esse questionário para você fazer. Não deixe de fazer, até porque esse é pré-requisito para que você possa ter uma boa nota, não é verdade, professor? É isso aí. Se você quer ter uma boa nota na disciplina, é imprescindível que você consiga fazer essa atividade. As atividades, tá? E não vai ter só essa, vai ter mais 2 atividades também, tá bom? Então não pode, de forma nenhuma, você deixar de fazer. Tá simples e fácil, né, professor? Tá difícil? Mamão com açúcar. Nossa, fácil demais. Muito fácil. Se eles resolverem isso aqui, professor, de forma fácil, isso aí eu acho que eles fazem quantos minutos? 2 minutinhos faz? Acho que eles fazem 38 segundos. 38 segundos, bem específico, professor, né? Meus alunos são excelentes. Legal, interessante, bacana. Poxa, professor, mas olha só. Eu quero ir diretamente pro Python, eu quero ir logo para a segunda aula, eu quero logo chegar no Python e fazer logo um jogo, um gamer. Calma aí, não é assim não. Aí existem outros processos, né, professor? Eu aposto que esses alunos devem gostar de gamer, de computador. Que a maioria hoje, pelo menos segundo os meus alunos daqui do Zona Norte, eles querem fazer jogos, gente. Todo mundo quer entrar nesse ramo de jogos, que hoje está bem quente. Segundo estatística, esse mercado de jogo vai ser uma explosão daqui a um tempo, tá? Muita gente tá querendo entrar nesse mercado e tá muito concorrido. E os programadores estão ganhando muito bem. E eu sei que vocês aí apenas não só jogam, não. Tá? Se você quiser aprender a fazer jogo também, começa por essa disciplina. Essa disciplina vai ajudar muito vocês a pensarem de forma lógica para poder desenvolver qualquer tipo de jogo. Mais pra frente eu quero ter uma disciplina dessa, eu quero estudar outra coisa que vai relacionar jogos. Tranquilo, você consegue... Se passou por essa disciplina, né, professor? Teve êxito nessa disciplina, você consegue passar pelas outras tranquilo. Tranquilo. Não é verdade, professor? Porque essa daqui é a disciplina base. É o pilar, na realidade, das outras disciplinas. Essa aqui é a que vai segurar. Se você não passar por ela, querer dar um passo maior que a perna, você vai ficar tendo dificuldade, né? Vai querer desistir. Então, essa aqui é a disciplina base para que vocês possam ter êxito. Só a questão que eu queria dizer também, que você falou de jogos, hoje estão investindo muito nos jogos retrô. Retrô, né? Essa galera do Minecraft aí, gente, que é isso? Né, a galera mais antiga já está querendo jogar, inclusive as empresas elas estão relançando consoles bem antigos. O futuro repete o passado, não é verdade? Mas está sendo bem legal, isso está sendo uma experiência muito boa, muito boa mesmo. São vagas para vocês. É isso aí mesmo. Gente, foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Tá? A gente sempre vai discutir sobre essas coisas de tecnologias, essas coisas novas que estão surgindo agora, coisas antigas que estão surgindo novamente para revolucionar o mercado, sobre games, sobre tecnologia da informação, sobre inteligência artificial. A gente vai estar discutindo sobre tudo isso, tá? E junto com vocês vai estar o professor Ricardo para poder atender vocês no chat aqui, tá? E falar para mim o que vocês estão passando. E muito obrigado e até a nossa próxima aula. Agradeço também, pessoal. Bom dia, bons estudos para vocês. Tchau, tchau.